obrigado por vocês estarem aqui. Prazer aí, quem tá vendo a gente. Cara, valeu. Eu sou o Matheus, você já deve ter acompanhado algum vídeo aqui da CCM e deve ter visto minha cara por aí. O que acontece é o seguinte. Hoje a gente está fazendo uma conversa um pouquinho diferente. Geralmente estava com o contato assim, com o pessoal de fora, algumas outras empresas, né? A gente trazendo pessoas para conversar com a gente a respeito de liderança, a respeito de tecnologia, a respeito de produtos. É uma conversa muito interessante. Não, em uma dessas conversas que a gente teve, surgiu a ideia da gente fazer uma mesa redonda para discutir mesmo, o que dá certo, o que dá errado, sabe? Contar histórias de verdade. Eu acho que é isso uma coisa bacana, porque no final das contas é tudo feito com pessoas, né? E aqui eu tô com 3 pessoas extraordinárias que trabalham com a gente hoje, né, na CCM. Todas relacionadas a banco de dados. Tô com o Bruno Reis, André Spadini e o Cleito Loureiro. Galera, esse pessoal aqui é foda e tem muita história para contar. E aí a gente começou a pensar o seguinte. A primeira dúvida que eu encaro, quando eu tô visitando cliente, indo conversar com as pessoas, principalmente quando a gente está conversando com alguém que não é da área técnica, quando vai falar de banco de dados, os caras já me apertaram. E é difícil, porque eu não sou técnico assim, né? E aí, a primeira pergunta assim, que eu engasguei foi, isso há uns 6 anos atrás, né, Dé? Tava nessa época aqui, eu trabalhei na CCM faz, né, esse tempo todo. E aí, eu cheguei numa visita com um cliente e o cara chegou assim, tá, beleza, você tá me falando isso daí, plano de DBA, tal, lá. Ele virou pra mim e falou assim, o que é banco de dados? Então, banco de dados então, veja bem, aquela gaguejada básica. A gente deu aquela enrolada, graças a Deus eu estava com o Melo do meu lado, né? E o Melo, naquela época, muito bom, né, de oratória, conseguiu num somebody love ali, não explicar nada e mesmo assim o cara entender tudo. Então, me ajuda, pelo amor de Deus. O que é um banco de dados? Cara, é difícil explicar. Mas assim, é difícil explicar conceitualmente. Mas, cara, banco de dados é uma pessoa leiga, cara, tem vários em casa. Não, assim, de uma maneira simples. Você tem um caderno que você consulta informações, é o seu banco de dados. Sim. É basicamente um lugar onde você guarda informações de forma estruturada. Essa é a base do banco de dados. E o banco de dados já nasceu bem lá atrás, quando começou a escrita, né? Estruturado para ficar mais fácil de você recuperar esse dado, é isso? Exatamente. Uma forma genérica também é um repositório, né, cara? É um repositório. Onde são jogadas informações, né? E como o Cleito disse, né, quando se tem uma estrutura, uma organização ali, você vai formatando ele, você vai organizando esse repositório. É uma coisa que sempre existiu, se você for ver. Se você pegar os nomes das cavernas lá dentro das cavernas, tem um monte de gravura. Aquilo é um banco de dados, pô. É informação, e por que tem que ser estruturado? Porque tem que ser organizado. Se eu escrever o alfabeto de trás para frente, não faz sentido. Então ele tem que ser estruturado, ele tem que seguir uma estrutura, tem que seguir uma metodologia, algo assim. Tá. E mais do que isso, os bancos também são relacionados, então as informações se relacionam lá dentro. Mas aí já vai ficando complexo de explicar um conceito para as pessoas. Exato. Mas é basicamente onde você guarda informações. E não deixa de ser um software, né? Porque nego acha que banco de dados é uma caixa preta, é um software. Sim. Tá. Como o Facebook que você usa como aplicativo do banco é um software. Né? Então... ficou mais fácil de explicar pra galera agora. Né? E como qualquer software precisa de... Ele vai precisar de manutenção, vai precisar trocar o óleo, vai precisar fazer tudo, né? Sem dúvida. Mas como qualquer coisa. É o mais difícil de explicar, porque se alguém te pergunta o que é rede, cara, eu ligo esse computador naquele. Bom, tá fácil. Tá. O que é um programa? É um software que eu vou lá e programo rotinas para ele fazer, tá fácil. Agora, banco de dados é uma caixa preta. Tem muita coisa. Envolve também, além de dados, você consegue fazer programações em cima dele, ou seja, já sai diferente daquela questão visual, né? E que é um desenvolvimento sistêmico para o usuário final, né? Porque ali dentro você também programa
funcionalidades, né, que você vai poder utilizar também lá na ponta para o usuário. Tá, e eu gostei disso porque me remete a uma outra coisa que é interessante. Vocês três são DBAs. Né? O André já foi, o André não é mais. O André agora é chefe. Mas é o cara mais foda de autônomos aqui e a gente tá falando que não é mais DBA. Mas enfim. E você falou uma coisa interessante. Tá, é um software, mas como um carro, ele precisa de manutenção. Precisa de alguém. Precisa trocar óleo, precisa olhar, né, de vez em quando como é que tá. Levantar o capô, falei, e aí, como é que tá aí? E é isso que o DBA faz. O que um DBA faz, então? Toma conta do banco de dados, tá? Não. Não vem com resposta simples, tá? Na verdade, assim, ó, se você for pegar a sigla, é Database Administrator. Então, o que ele faz? Administra. Mas diferente de um carro, assim, o banco de dados é uma coisa viva. Ele muda com o tempo. Entendi. O carro é aquilo. Constantemente, o tempo inteiro. Porque senão é um PDF, é uma foto. Um carro, ele é sempre a mesma coisa. O que acontece? Ele tem um desgaste, mas ele não muda. Um carro que você comprou que dá 150 por hora, ele nunca vai passar disso, sem mexer. O banco de dados, não. Ele fica lento. Em alguns momentos, você joga uma informação lá, e aí você vai recuperar, demora um tempo, depois demora outro tempo. Entendeu? Então, ele muda. É a mesma coisa que você perguntar qual que é o objetivo ou qual que seja a necessidade de um médico para uma pessoa. É a mesma coisa. O banco de dados é um organismo vivo. Por que eu tenho que ir no médico? Para manter a minha saúde. Não é? Quando alguma coisa está errada. Eu sei porque eu tenho que ir ao médico. E é o mesmo exemplo. Quando a pessoa vai no médico? Quando? Está doente. Está doente. Mas se ela cuidasse da saúde dela constantemente, ela nunca ia precisar. É a mesmíssima coisa no banco de dados. Se você tem um DBA, você provavelmente nunca vai precisar ir numa emergência. Cara, você me lembrou uma coisa que minha avó falava. Minha avó falava um negócio seguinte. Ela chegava pra mim e falava assim, filho, quanto mais distante você tiver de médico, melhor tá a sua vida. Quer dizer, nessa ideia de não precisar ir ao médico quando você está doente. Para não descobrir as coisas, né? Não, né? Mas o que ela esqueceu, na simplicidade dela, o que ela esqueceu de me explicar, e eu estou vivendo isso agora, por 40 anos de idade é foda. 40 anos de idade você fica, vai tudo pro buraco, velho. Tá todo mundo beirão lá já. E aí o que eu descobri é que para você ficar longe de um médico da emergência, você precisa de estar junto do médico constantemente. Entendeu? Ele está te acompanhando. Que é o que ele faz com o meu colesterol, com o meu triglicéridos, essas paradas todas. Então é mais ou menos isso. Eu preciso do DBA, então, para ele me acompanhar. Para quê? Para não precisar ir para emergência. Mas isso é difícil. Eu aprendi isso há algum tempo e isso me ajudou nessa parte de ser DBA, porque é o seguinte, é muito difícil para o cliente entender que ele tem que te pagar para ele não te procurar. Tá. Porque ele não vê valor. É igual seguro, né? É igual seguro de vida. Você vai pagar. Seguro. Entendeu? Mas na verdade, assim, um bom DBA ele vai agir para você ter o menos impacto possível, né? Então, assim, você instala um monitoramento, você acompanha, você faz rotina de manutenção. Para quê? Para o cliente não ficar indisponível. Porque indisponível é sistema fora do ar, o cara não emite nota. Tá. E hoje em dia, se o cara não emitir a nota, você vai no vizinho, o cara emite nota, você leva o produto embora. Você não faz a venda e... Você entendeu? Eu tenho comigo que o bom DBA, cara, ele não aparece. Esse é o bom DBA. Porque o DBA que... exatamente. Porque o cara que fica aparecendo porque tá dando muito BO no banco e tem o DBA ali cuidando, ele né? não é administrador. Não tá fazendo o papel dele. Né? É igual administrador de empresa. Tipo assim, se o cara não administrar bem a empresa e ficar estourando cartão de crédito, ficar estourando imposto, essas coisas erradas... Os impostos. O cara não é um administrador de empresa, ele é um reativo de empresa, né? Tá. Nós temos dois problemas. A gente teve esse caso, inclusive, com clientes que vieram para cá, mal acostumados, porque é o seguinte, nós temos o lado do cliente que não vê valor, ele não entende, né? Ele não entende que ele está te pagando para você não fazer nada, porque ele entende que só quando ele está te chamando que você está fazendo alguma coisa. E tem pessoas, tem empresas até, que eles ficam tentando mostrar serviço. Eles ficam toda hora mostrando relatórios que não fazem sentido nenhum, né? Teve um cliente nosso que entrou aqui que ele falou, eu vou ter relatório, vocês vão me avisar quando alguma coisa tiver? Falei, cara, é o seguinte, você quer relatório do quê? Eu quero saber se o banco tá bom. Falei, cara, se ele tá bom, eu não vou te mandar relatório. Você vai sentir isso. Falei, se tiver com algum problema, eu não vou te mandar. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou resolver.
você está pagando a gente pra gente resolver esse problema, não pra ficar te mandando relatório. Eu falei, desses todos os relatórios que você recebia, você chegou a ler algum dia? Você leu? Não. Você entendeu? Quem te mandava o relatório estava resolvendo o problema? Não, só estava me apontando. Eu falei, pois é, não faz sentido. Você quer que eu fique te mandando relatório para quê? Para encher linguiça? Para eu te mostrar o que eu estou fazendo? Aqui a gente vai fazer o inverso. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, te mostrando que você está sempre rodando. Mas nós vamos pegar daqui um mês e falar quantos dias você ficou parado? 0 dias, porque eu estou trabalhando. Entendi, tipo aquela plaquinha assim, estamos há tantos dias sem incidente. Perfeito. Estamos a 500 de o banco de dados ligado. É o que eu ia falar, eu aprendi isso há muitos anos atrás, tentando empreender, né? Que eu sempre me virei, e aí eu tinha dificuldade de explicar isso para os clientes. Aí meu primo, que é empresário, que a gente trabalhava junto, ele chegou para mim e falou, cara, a gente foi junto num cliente que ele me indicou, e o cara falou, cara, eu vou te pagar tanto, não sei o quê, e eu fiquei com dúvida, eu não consegui explicar para ele o que eu ia fazer. O aí motivo, meu primo né? falou assim, cara, é o seguinte, ó, você vai pagar para ele resolver seu problema. Se ele não estiver aparecendo, é porque você não tem problema. Então você vai pagar para ele, para você não ter que ligar para ele. Aí foi essa coisa que hoje me ajuda, é o que eu falo para os clientes hoje. Você vai pagar para a gente para que a gente resolva o seu problema. Se eu aparecer, se você me ligar, alguma coisa não acontece, né? Alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa está fora do contexto. Tá, e essa é uma pergunta que eu me deparava direto, principalmente quando eu ia falar com diretores e tudo mais. Você explicava, falava uma coisa ou outra e tal, mas ele sempre chegava com essa pergunta assim no final depois. Tá, mas o que eu ganho com isso? Aí que você ganha a tua empresa operando, você faturando, você emitindo notas, você não cliente. Gerando indisponibilidade, é exatamente isso. Porque assim, o banco de dados ele é o coração da empresa, né? Tá. De qualquer empresa, sei lá, você pega uma empresa financeira. Mesmo muito Itaú, não entendendo isso, né? O banco de dados do Itaú é o coração do Itaú. Imagina, corromper o banco de dados do Itaú e, sei lá, as contas de todo mundo sumiu. Isso é um problema, então... E eu te digo mais, tem uma pesquisa recente que empresas que perdem um banco de dados, acho que mais de 50% um ano depois abre falência. Eu vi isso. Em menos eu até tenho que pegar esse negócio, mas empresas que tenham perda de dados, em 18 meses, 50% delas abrem falência. E tem uma questão até de ordem prática que vai além do lance do banco de dados, dos dados em si, que é a confiança do mercado e dos clientes com relação a isso. Porque imagina, eu vendo para você alguma coisa, aí você chega lá, vai comprar, e aí eu perdi os dados, não sei se eu te vendi ou não, e aí você chega para mim e fala, cara, mas eu te paguei, eu falo, mas não sei. E aí? Então fica toda aquela questão, você perde credibilidade, inclusive no mercado. A galera começa a te enxergar de outra forma. Fala, cara, essa empresa não vou fazer negócio com ela. Mas pra quem viu o filme do Facebook lá, tem uma cena lá que o sócio dele bloqueou a conta e o servidor ficou offline, sei lá, por 1 ou 2 horas. O cara ficou pistola lá porque, 1 ou 2 horas sem o cara tentar acessar e não conseguir, o cara vai pro concorrente. Vai pro MySpace. Como todo mundo fez, né? Foi pro MySpace. Mas um exemplo assim, cara. Eu trabalhei numa software house para órgão público, né? Aí você fica imaginando, né? Um banco de dados de uma prefeitura corrompe. Ali tem cara que tem que pagar, quem que eles têm que receber, enfim, impostos, quem que tá tudo, pagando, quem não né? tá, folha de pagamento de funções de servidor, cara, um diabo a 4 ali. Corrompe o banco do cara. O cara perde 1 mês de informação. Imagina. O prejuízo da prefeitura ali em cima, né? Para saber se o cara pagou o IPTU dele daquele ano, né? Enfim, exemplos assim, né? É um impacto gigantesco, cara. Isso tanto para um órgão público quanto para uma instituição, o impacto é federais. E aí entra toda essa questão que a gente está falando, né? De manutenção, de manter essa administração sempre em dia, sempre confiante, né? Gerando essa confiança para que isso não ocorra. Para que isso não ocorra, ou se ocorrer, o impacto seja o menor possível. Isso é uma das coisas que
O DBA, ele tem que... Eu acho que é uma das profissões mais difíceis que tem. Porque o DBA, ele tem que entender de banco de dados, ele tem que entender de infraestrutura, ele tem que entender de programação e ele tem que entender de gerenciamento de coisa. Porque é para ele que vão perguntar o que eu ganho. Aí eu falo para ele, o que você perde? Se você ficar um dia sem faturar, quanto você perde? Se você tiver que contratar 20 funcionários porque está demorando para responder o sistema, o que você perde? Quanto que isso representa em dinheiro? Se você tiver que redigitar um mês de nota fiscal que você emitiu, o que você perde? Isso é TANI, isso é alta disponibilidade, isso é backup, isso é função do DBA. E não vai longe. Uns 8 anos atrás a gente tem um cliente aqui na CCM. O cara tinha um banco de dados Informix. Eu lembro disso. Deu pau na RAID. Deu pau nos discos. Beleza. Levamos um servidor lá. Beleza. Tem backup? Tem umas fitas aí. Tinha 7 fitas. Tá, beleza. Você confere o backup? Não. Eu chego de manhã, o servidor gospe a fita, eu vou lá, troco, ponho de volta e assim vai. Beleza. Sabe rezar? Sei, então reza aí. Então pode começar. Vai lá, põe primeira fita, nada. Nada. Segunda fita, nada. Terceira, quarta, quinta, sexta, nada. Última fita, nada. Não. Não tem backup. Falou, qual foi a última vez que você fez manutenção aqui no servidor? Ah, veio o pessoal aqui da Software House e foi fulano de tal. Falou, então liga pro cara, que normalmente o pessoal quando vai fazer atualização de sistema faz um backup. Aí ligou pro cara, aí o cara falou, não, eu tenho um backup aqui no HD externo. Olha, mano. 3 meses atrás. Quer dizer que a reza funcionou. Aí foi lá, o cara mandou por internet, restauramos o banco de dados, ligou pra Software House, reinstalou o sistema. E agora, o que você faz? Agora, filho, você vai pegar empresa inteira redigitar nota de entrada, OS, nota de saída. E naquela época era mais fácil porque não tinha Cefaz, imagina hoje. Nossa, cara. Há 6 anos atrás, imagina. Fazer tudo. Nossa, Cara, 80% no curso de backup que eu fiz, tem uma estatística, 80% dos bancos não são recuperáveis. Exato. 80%? 80%. Não são. Mas por que isso? Porque não tem backup, ou porque faz backup e não testa. Backup, se você não testa, se você não faz um restore um dia, como que você vai garantir que ele vai voltar? Primeiro, Aham. primeira coisa, é você ter um relatório de backup diário. Tá. Se fez o backup com sucesso ou não. Amigão, seja por Mas mesmo ter feito o WhatsApp, relatório lá, tipo, fiz backup com sucesso, não quer dizer que aquele backup Não tá quer funcionando. Não quer dizer. Aí, essa é a primeira coisa, é você ter um reporte diário por WhatsApp, Telegram, e-mail, enfim. Que tá fazendo backup, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o restore, ele não precisa ser testado todo dia, mas sei lá, uma vez por semana, ou uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, sei lá, e testar se tá funcionando ou não. Entendeu? Depende do negócio, né? Sim. Um banco, por exemplo, tem que testar diariamente. Diário. Cara, vocês comentando de backup, fita, né? Teve uns anos atrás que eu passei uma situação onde uma multinacional, ela pegou Ransomware, né? E eu era o DBA responsável dela, né? E, cara, pegou Ransomware nível mundo. Entrou num lugarzinho aqui, foi papá, chegou no data center principal. Jeito do ataque do Ramsey. Clássico. Caiu tudo, cara. Caiu tudo. Tava licença paternidade, né? Você? Eu. Pô, curtindo lá, né? Meu bebê novo, não sei o que tem. Ô, DBA, tá precisando de você aqui, cara. Vai ter que ir lá. Vambora, né? Vamos pro desafio, então. Então vamos. O que aconteceu? Os caras criptografou os dados de todas as unidades, ou seja, backup 0. Só que aí a gente tinha uma política lá de fazer também uma cópia, né? Para HD externo. Tá. HD externo. Eu acho que eu subi em torno ali de 8 instâncias. Voltei todos os backups, né? Que aí, beleza. Explica um pouquinho desse negócio de instância aí. Qual que é o trabalho que você teve disso? Não é fácil. Não. Primeiro, resumindo assim, a empresa ela não aceitou, ela não, né? Tipo, não vamos
pagar, obviamente, né? A gente tem a nossa infraestrutura aqui e a gente vai recuperar do ponto que aconteceu o problema. Quanto que a galera tava cobrando? Você sabe? Cobrando... O resgate do Renzo. Cara, alguns milhões, né? Alguns milhões, né? Porque a empresa Não, é mundial. mundial. Bitcoin, vai. Tudo. Exatamente. 3, 4 Bitcoin. Cara, o trabalho todo, assim, primeiro, foi subir as máquinas, os SO, né? Então foi um trabalho, assim, gigantesco para subir esses SO. Você né? estava refazendo tudo. Refez tudo, cara. Refez o ambiente. Refez, você imaginar, refez o ambiente. Não, cara. Aí o backup tudo. vinha para você tentar recuperar as Perfeito. informações que estavam antes. Exato. Fazendo do zero. Né? Então, tipo, fazer a instalação da instância. Pô, subir o banco de dados, fazer a instalação dele, fazer todas as configurações, parametrizar ele tudo certinho de novo e pegar os backups e restaurar, recuperar usuário, senha, né? Tudo deixar do jeito que estava, né? E o que salvou a gente na época, né? Foi um HD externo. Foi um HD externo. Foi um HD externo. Não. E em cima Então desse não pode HD, condenar e um em HD cima externo. de jeito maneira. E em cima desse HD externo, cara, Não, a gente- backup a nunca é gente- demais. Exatamente. Backup nunca é demais. É, na Quem verdade, tem um, não O tem cara, um, ele né? tinha. Famosa E regra. o legal, assim, que você vê o quão trabalhoso é, né? Que a gente tá falando ali de ter um backup íntegro, Tá. né? A gente validava o backup? Sim. Validava qual backup? Aquele do HD externo. O que ficava lá em disco, que levava pra rede, pra caralho a 4, que os caras distribuíam pra lá, pra um monte de canto, a gente Quer dizer, eles faziam mal olhava ele. 7 backups diferentes. Mas a gente, daquele lado, ponto final lá, a gente catava ele e falou assim, ó, eu quero de tal dia. Puf, pegava ele, puf, montava, subia, restaurava ele, pô, Beleza. esse aqui tá Quer ok. dizer, vocês pegavam aquilo lá como amostragem. Tipo, uma amostra. Exato. funcionando. Esporádico, pegava lá, ó, no mês tal, puf, pega Mas ele, eram rotinas restaura. de backup organizadas de maneira diferente? Tipo, vocês faziam um backup, o outro fazia outro, como que era isso? Não, era um backup único, né? Aí você estrutura, Centralizado, né? e depois você gerava a multiplicação deles, você gerava a cópia deles. Ah, não, é porque os outros provavelmente deveriam estar funcionando, mas eles foram criptografados. Exatamente, por estar dentro da rede Vai, não lá. vai longe. Tem um cliente nosso que a gente estava fazendo migração de on-premise para cloud, né? Aí ele tinha um servidor Windows e o Oracle instalado no Windows, né? No Windows, tá. Aí ele tinha um Symantec. Que pra muita gente é um pecado mortal, né? tinha que morrer. Inclusive era cliente seu, tá? É as buchas que eu trago. Era cliente seu. Aí o cara tinha um Windows, o Oracle instalado no Windows. Só pra constar, eu não vendo mais. Né? Aí o cara tinha um servidor da Symantec que vinha nesse Oracle, fazia o backup, puxava, beleza. Aí a gente começou o processo de migração para a cloud. E sempre a migração a gente faz em 2 etapas, né? A gente faz um teste de migração, aí o cara instala a aplicação, homologa e depois a gente faz o go live mesmo. Aí faz toda a migração de novo. Fizemos o teste de migração, deu certo. E o cara tava homologando e tal. Aí o cara ligou um dia, André, como é que tá aí? Aqui tá tudo certo. E aí? Aqui tá um terror. Por quê? Ah, pegou Ransomware. Olha, cara. Aí conectei na SQL, aí eu conectei mais lá no Windows do caso, tudo criptografado. Falei, beleza, e o backup? O Symantec também foi pro saco. Né? E na época não tinha essa questão de backup em nuvem, né? Tá. Backup em nuvem, se eu for pegar, é recente, É. sei lá, de 4 anos pra cá, de 5 anos pra cá. Aí, cara, a sorte do cara, que tipo assim, a gente fez o teste de migração na terça, na sexta o cara pegou Ransomware. Não. Período muito curto. Aí o cara já fez o go live pra nuvem. Entendi. Falou, cara, já Aí vou o teste já migrar. virou go live, Cara, mete já vou o pau, migrar, né? que a empresa tá parada, né? 3 concessionárias Toyota em São Paulo, Não. parada. Não vamos né? dizer quais. Não vamos dizer quais. Mas enfim. E aí virou go live. Aí virou produção assim. Cara, histórias. É isso que eu falei. Eu já falei isso com o Não, Gerson. e sempre acontece o quê? Ou o filho nasceu, ou é véspera de Natal, sempre no terror, né? ou é véspera de Ano Novo, Cara, ou você tá com uma viagem de lua de mel com a mulher. É sempre essas datas. Essas datas, sim. É os trem mais cabeludo. Na Sim. época da faculdade, a gente tinha a teoria da barca, saca? Tipo, barca furada.
ela vem no pior momento possível. Ela tem uma sinergia com a teoria de Murphy. E é isso, né, velho? É essa ano parada. passado o Cleitão aqui, dia 31 de dezembro, já ano retrasado, 2019 para 2020. Resolvendo o Véspera de BO. Natal. Véspera de Natal. Dia 24, a Queimou galera... a placa-mãe do servidor do cara local e tinha que subir na nuvem. A galera ceando e você lá restaurando o ambiente do Eu e o cara. Éder Mas o cara tinha backup. tinha backup. Aí facilita. O backup tava na máquina. Não, a sorte que não foi o HD que queimou, foi a placa-mãe. Tá. Porque se fosse fosse o o HD, HD, tinha perdido o backup E também. detalhe, o cara não perdeu nem um minuto de dados. Perda zero. É porque aconteceu o problema depois que ele já tinha Ele fechado. tinha um backup bem organizado. Não, tava rodando, mas ele tinha Não, um e aí o backup bem organizado. Era a Ah. Oracle, tava em archive log. Tinha acabado de fazer uma troca de redo, ou seja, tinha acabado de gerar um archive e ele ficou 100%. Não, aí qual é a merda, né? Tipo assim, o cara tava local, num servidor que já não tinha mais garantia, queimou a placa-mãe. Ô, Del, e aí? É aí que... O que Meu, é se isso? você não Daí tem que eu tô falando que garantia... você É isso comprava ou o isso? servidor faz É. muito tempo, você não É, comprou. É isso ou isso? Ele teve sorte. O grande problema do backup não é a parte técnica, é a parte de processo, é a política. Essa é a grande parte. Porque RPO parte técnica é RPO. fácil fazer. Qual que é a política? Cara, HD externo salva muita vida, mas é o menos recomendado. É um negócio que pode dar pau a qualquer momento. Sim. Se o seu HD, a maioria fica o HD conectado na máquina. Se pegar fogo, foi tudo. É, a gente já teve um caso desse, né? Entendeu? Teve. De nego que pegou Mano, fogo. Se alguém for lá e roubar, foi tudo. Você Não entendeu? teve, cara. Teve um cara Foi lá mesmo, em... Onde foi, meu? Foi numa praia do Nordeste aí, Foi. caiu um raio no poste, Nossa. veio queimando, porque tinha telefonia no data center, foi pegando fogo, caiu. Isso aí e tava foi. bem Só bem que a largo, sorte né, do meu? cara é que na época tinha aqueles servidores IBM 3200, que a carcaça dele era resistente a chamas. Sei. Pegou fogo no data center inteiro, só não queimou o servidor. Aí o cara ligou o servidor e começou a fazer uns barulhos estranhos, tipo bicicleta com tapa quebrada. Aí o cara ligou e falou: o que eu faço? Falei, não, o que você faz é desligar esse servidor, primeira coisa, né? Se ele tá fazendo Deixei barulho, quietinho. Aí cheguei lá, liguei o servidor, tava funcionando, aí a gente levou outro daqui, né? E teve um cara também. E conseguiu voltar tudo. Tipo, cara, Voltou. Teve Pegou um o cara HD, também que pegou fogo. subiu tudo. O data center dele era interno. O data center ficava do lado do arquivo morto, que eles, né, guardavam lá. Tinha um monte de papel. Só no pra negócio, ajudar, né? E a parede era um drywall, você lembra dessa história? E aí pegou fogo em tudo. O problema não foi nem o fogo. O problema é que acionou o sistema de anti-incêndio. Jogou E aí, água, tudo. Água em tudo, velho. Molhou tudo a parada, queimou um monte de coisa. E ele trouxe o backup de helicóptero aqui, né? Foi de helicóptero. Foi de helicóptero, velho. O cara Esse- trouxe- Ele veio Esse era a pica mesmo, irmão. Cara, é que eu não podia parar, velho. Aham. É aquele negócio, do tipo, é um tipo de negócio que cada hora parada são milhões, Sim, saca? sim. E aí o cara falou assim, mano, mete isso no helicóptero, leva pra lá, e aí a gente botou aqui, restaurou o negócio do cara, colocou ele pra funcionar e foi da hora. Mas a culpa disso é o seguinte, é que assim, a maioria dos diretores de empresas, eles não são técnicos, eles não são de TI. Aí acontece que o cara que é ou o diretor de TI, ou o gerente de TI, ou o supervisor de TI, ele não deixa claro pro diretor o risco, o RPO e o RTO. Amigão, é o seguinte, ó, você tem tanto de banco de dados, se der problema, você vai perder tanto de informação, vai demorar tanto tempo para voltar. Ah, eu não quero perder nenhum minuto. Beleza, então vai te custar, sei lá, Tá. 200 mil. Não, 200 mil para mim é muito caro. Então, ó, pra gente não perder nenhum minuto, custa 200. Se eu perder meio dia, vai custar, sei lá, 30. Ah, não, 30 eu consigo pagar. Que é essa visão que o pessoal não consegue levar, entendeu? Sim. Quanto tempo eu vou ficar parado, né? Vamos dar um exemplo, que eu já vi esse caso. O cara tem um banco de dados de 20 tera, aí ele vem e salva o backup dele na nuvem, de algum jeito. Aí ele tem um link de 10 mega. Quanto tempo ele vai demorar para voltar isso aí? Se ele demorar um mês, a empresa dele... É porque eu te falo, banco não ser recuperável é um monte de coisa. A empresa pode ficar 2 semanas parado, às vezes isso causa a falência dela. Ela pode ficar 2 semanas parado, porque para todo o processo. Vou te dar um exemplo. Concessionária que eu trabalhei muito tempo, concessionária de rodovia, de pedágio.
Eles não podem ficar parados. Eles têm um tempo que a praça pode ficar parada. Passou num determinado minuto, eles têm que abrir a cancela e deixar passar. Por isso que as praças são autônomas. Então, eles têm um banco de dados central e cada praça de pedágio tem um banco de dados deles e eles comunicam com a fibra. Se der algum problema na fibra se romper, eles continuam computando, porque a praça não pode parar. A praça tem no-break, ela tem gerador, ela tem tudo. Eles perdem dinheiro. Ali tem uma política, porque tem ISO, eles são regulados. Lá não tem backup HD externo, não tem isso. Por quê? Cai raio a todo momento. Queima todo dia uma coisa lá, porque né, as praças ficam no meio do nada e só tem a praça lá. Quando vai cair um raio, cai lá. E queima tudo. Então imagina, vocês podem ficar parados. Imagina quanto que é, eu não lembro na época, mas uma concessionária nossa que era na Anhanguera, lá que eu trabalhava, eu não sei se era, não lembro, cara, se era 1.000, 2.000 carros por hora, sei lá, não sei, era uma coisa muito absurda. Imagina Anchieta, imigrantes, no final de ano, desce 2, 3 milhões de carros. Imagina parado 1 hora, quanto tempo não é? Entendeu? Descendo ali pra praia, galera. Quanto que isso não vai custar pra praça, política, né? Eles têm política de restore. Nesse caso, ninguém nem vai perceber, porque já vai estar tudo parado mesmo. Então, foda-se, né? O pedágio vai ser outra bobagem ali e tal. Mas vocês estão me chamando a atenção por 2 coisas. Então, quer dizer, tem o lado foda, tem as histórias boas e tem as histórias ruins. O que eu quero agora é falar um pouco mais das histórias ruins. Os trem cabeludo. Me conta mais dos problemas que vocês tiveram. Qual o pior problema que você teve com banco de dados? Cara, muito desses a gente já comentou já, de o cara ficar ali e perder um mês de informação, 2 meses de informação. Eu acho é morte. Cara, depende, porque é política, né? Tem toda outra coisa, tem toda outra coisa. Sim, mas normalmente esses caras que vêm quando perde é cara que não tinha DBA. Isso que... Exato. Legal. Então, a parte pior disso, cara, é o contrário, né? É você tá ali administrando tudo certinho, bonitinho, e dá uma merda dessa de ficar... Pode dar. Não, pode dar. Porque mesmo você lá seguindo bonitinho, coisa e tal, de repente... Não sei que raio que acontece lá que os últimos 3 backups não funcionam, não restaura. Mas que raio, a rotina rodou aqui, pá, bonitinho, os últimos 3 não funcionam. Mas o que aconteceu nesse meio? Né? Cara, tipo, é coisas de TI mesmo, cara. Debruçado ali, você fica 2 dias não pode porque o cara tá sugando, né, cara? O cara tá na tua veia. Né? Mas aí o ponto ruim, cara, que eu vejo assim, tipo, é você chegar pro cara e falar assim, ô amigão, vou ter que voltar a backup ele de 3 dias atrás, cara. O cara quer te chutar, cara, quer te socar. Já, né? Já passou já, cara. Uma que você fica putaço, por que não fez? Tá lá o arquivo, mas por que tá zoado, né? E aí entra essa questão ego ali, né? Pô, esse bagulho é meu, eu que tô tocando ali e dá essas merda, cara. Aí tipo, e aí vem cliente, aí vem gerente, vem dona, vem todo mundo te chutando, cara. Até agora a gente falou de erros de hardware, né? Hardware, desastre, não sei o quê. E também tem um erro humano, né? Sem dúvida. Tem também. O cara foi lá atualizar o sistema e rodou um comando errado lá dentro. Tá. Teve um caso recentemente que alguém deu um... Como que foi? Update sem wire toda hora. Isso daí tem. Todo dia. Desenvolvendo em produção, porra. Tive muito isso dentro do software house e, cara do céu, tá lá dentro do cliente lá o fulano. Ô Bruno, fiz um update aqui, cara, mas na onde? Na base teste? Não. Foi no produção mesmo. Produção, tá. Tá, não, peraí que eu vou ver. Aí você fala assim, não, peraí então que eu vou ver. Não, então você não tá entendendo, é que parou lá a parte financeira do cara. E o impacto disso é que... Aí você já xinga a mãe dele, né? Já xinga a mãe dele pra dar aquela desestressada, né? Fala, então tá, vou parar tudo aqui pra te ajudar. O impacto disso é de jogar tudo já sem testar, é que você não sabe as consequências, né?
Depende. Não, Na verdade, cliente que dependendo atualiza sabe, cara. Na base de produção você não tem ideia. Vixe. A quente, sem testar nada, toda hora. Ixi. Toda hora. Tipo direto assim, o reto. dev dos caras é... Agora deve estar acontecendo umas 3, 4 aí. Agora. Tipo, nessa conversa. Nessa conversa, pelo menos. E a gente só sabe quando eles não conseguem voltar. E aí não volta e liga pra gente e tal. Eu tive um caso de um cliente que eu fiquei muito abismado. A gente estava fazendo um processo de atualização, deu um erro e a gente parou. Eu e o Luciano. Vamos parar e vamos fazer rollback, é o que manda o manual. Aí quando ele falou pro cliente, o cliente quase me esganou. Não, mas como assim? Deu um erro? Falei, E aí você voltou assim, não, mas tem que ignorar. A vida inteira eu ignorei erro. Falei, o quê? E se depois não funcionar? Eu não tenho backup. Não, mas nunca deu erro. Falei, mas não precisa dar. É uma vez só que precisa. É ou não é? Falei, o dia que der uma vez você perder seus dados, você não vai precisar fazer segunda, você vai estar demitido. Tipo, tem coisas. Você pode fazer qualquer coisa na vida. Tem coisas que você só vai fazer uma vez, né? Não precisa duas. Teve um cliente, mas aí foi erro humano, né? O cara, tipo assim, o cara precisava ajustar a tabela de preço lá. Tipo assim, eu preciso pegar todas as peças que eu tenho em estoque Cliente meu também. e fazer mais 10% de aumento. Aí o cara foi lá, pá, update e pau. Só que o cara pegou o preço vezes 0,10. Preço vezes 0,10 é 10%. O cara deu um desconto de 90%. 90%. E Tipo. update, commit, pau. Maravilhoso. Lindo. André, deu B.O. aqui, o que eu faço? Agora. Quer um lenço? Vamos chorar. Vamos chorar junto. Ó, primeira coisa, você para de vender. Essa é a primeira coisa. Aí sorte que não era coisa em nuvem, não era site, nada. Primeira coisa, você para de vender. Cara, mas isso aí... Segunda coisa, eu vou voltar a tabela. Tá. Mas eu vou voltar a tabela do lado, porque eu não sei o que você já vendeu. Sim. Terceira coisa, você liga pra software house, que aí nós vai entrar na brincadeira. Tá. Mas o cara mandou update no banco assim, sem chorar. Eu falei, cara, mas por que você não fez na base de teste? Isso. Cara, assim, Questão. nesse Então, ponto o erro aí... humano é uma constante. Não, é isso que a direto. gente tem que se preocupar. Cara, tô pra te falar que a maior parte dos problemas De banco é erro humano. E é isso que a gente tem que se preocupar. É isso mais ou menos como que é o dia a dia de vocês. Vocês têm que ficar olhando para essas coisas. Tipo, o que Sim. está acontecendo? Mas você sabe por que E acontece levar em muitos desses erros consideração. humanos? Muito disso é a falta do DBA. Tá, Por quê? É o vácuo, né? tá. É o vácuo. Então não tem. Aí eu faço assim. Eu vou sempre fazendo. Igual esse cliente que eu te falei. Ele nunca teve DBA. Ele sempre fez, deu erro e ignorou. Até que um DBA falou pra ele, não faça isso. Aí ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, agora você vai fazer o seguinte. Quando você for atualizar, você vai ligar pra gente. E a gente vai te passar um procedimento. A gente vai fazer backup antes. Você faz o seu teste, deu erro, a gente vai fazer rollback. Você vai ter uma base de teste para você validar isso. Legal. Você pode ignorar o erro na base de teste. Não é um erro relevante. Eu não sei se é relevante ou não, eu não conheço a aplicação. Então você faz na base de teste, mas isso tudo é um DBA. Quando o cara não tem nem base de teste, ele tinha. A vida inteira eu fiz. Uma hora que der errado, e eu vai ser segunda. Mas nesse ponto aí que o André falou, cara, eu vejo, já vivenciei muito isso, né? Por questões Mas não, do server é programador. pior. Não, do programador. Não, porque o Oracle, ele é uma caixa preta dentro do Linux. O SQL Server, qualquer um que sabe mexer no Windows 10, vai lá, clica no SQL Server e sai clicando no Porque é muito negócio. visual, né? Entendi. Mas nesse ponto, cara, entra também muita questão. Pô, o cara é desenvolvedor, mexe no banco, mas também não conhece muita coisa do banco. Tá. Né? Eu digo não funcionalidades, mas na parte de programação tem muita coisa ali que você consegue aplicar. Exemplo, em SQL Server, você, antes de fazer um comando desse, né, você tem que rodar, fazer essa atualização dessa tabela inteira, né? Você para e pensa, é algo que pode se der merda, né? Vai impactar muita coisa. Aí o cara vai lá, roda o comando, né? Achando que tá balando e só depois que vê. Sendo que ele poderia utilizar um comando ali, iniciar uma transação para deixar fechado ali para ele roda lá, checa de novo, pô, e agora? Tá certo? Deixa eu ver se eu fiz certo o negócio. Não, mas é a falta do DBA, é o que eu tô te falando. Se esse cliente tivesse perguntado pro André, como eu vou fazer o update? Mas tem muito desenvolvedor, cara, que exemplo, o desenvolvedor em PL. O cara vive PL, entendeu? Que e é aí, PL? PL é uma linguagem de programação programação dentro do Oracle, né? E aí, cara, o que acontece? O cara é especialista nisso. Aí tem um cara que é desenvolvedor, exemplo, em Java, e que vai lá e se arrisca e mexe no banco.
né? Ou faz insert, faz select, faz update, né? Pô, eu sei o que eu tô fazendo aqui, mas não sabe a fundo. Entendeu? Aí onde que ele poderia ter minimizado o impacto. Então, deixa eu fazer uma comparação. Uma vez eu vi até uma propaganda legal, assim, que era uma propaganda de um dos jornais argentinos, né? Aí tem um ceguinho parado assim na beira da rua, esperando, né, os carros passarem e tal. Aí chega outro ceguinho. E aí um dá o braço pro outro. E aí vai. Enfim, os dois, o carro vem, dá uma pegada. Aí os caras falam assim: pior do que estar mal informado é achar que está bem informado. Então, aí me leva a outro ponto. Conhecer o básico de banco de dados, tem várias escolas que ensinam, na maioria dos cursos, principalmente em programação e qualquer outra coisa, vai te dar o conhecimento básico do banco de dados. Mas o cara que quer se especializar mais, o que ele tem que fazer? Quais cursos ele tem que buscar? Que certificações que ele tem que buscar? Como que... Pra chegar assim, tipo, conta um pouquinho da história de vocês, onde vocês chegaram. Primeiro ele tem que cortar a vida social, essa é a primeira coisa. Ele tem que cortar a amizade, terminar o namoro. Esquecer o fim de semana. Aí ele vira... Esquecer o fim de semana. Aí ele tá apto a começar. Cara, uma vez eu li que DBA era igual puta, cara. Porque a puta chega toda produzida, bonitona, né? Depois sai, depois do trampo sai toda desgranhenta, toda descabelada, vestido rasgado, né? DBA louco, mano. Mas aonde essa puta foi? DBA é a mesma coisa, irmão. Quem que é o cliente chega dela? lá bonitinho no cliente lá, tal, passa lá 12 horas trabalhando seguido naquela porra lá e sai de lá tudo fodido, velho. Nós, assim, né? Descabelado, com olheira, tipo, né? Morrendo de sono. Essa é o DBA, irmão. Trabalhando 20 Cara, mas isso é uma coisa bem importante, porque é o seguinte, E ó. ainda o cara É uma... Você não fez serviço bem feito. É uma carreira muito ingrata, porque é o seguinte, como a gente tinha falado antes, poucas pessoas conhecem banco de dados de verdade, tá? Então é muito difícil a informação e tem muito picareta. Então tem uma pessoa que faz um cursinho pela internet, as faculdades nossas do Brasil são terríveis. O que elas passam de banco de dados, elas estão completamente equivocadas. Então já começa de um cara que fez sistema de informação, que fez ciência da computação, o que ele aprendeu de banco de dados ali, tá errado. Entendi. Então ele já vem com esse conceito errado. Então ele vai para a prática e aí ele faz cagada. Então eu acho que qual que é a primeira coisa? Procurar uma referência. Né? Uma referência de uma pessoa, um mentor de uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que realmente desempenha. Qual que foi a nossa referência aí, o André? O André é a minha referência. Mas o André penou. Ele não tem referência nenhuma. Até que ele achou, não sei como que ele foi no evento, acho que foi no GOB, achou o mestre Portilho lá. É a nossa referência, minha e dele. Achamos um cara, Ricardo Portilho. Que é o primeiro Oracle Ace do Brasil, um dos caras que mais entende de Oracle. A gente falou, esse cara conhece, ele é sincero, ele fala bem quando ele tem que falar bem da Oracle, fala mal quando tem que falar da Oracle. Achamos um cara. Entendi. Tem as referências de SQL Server, depois o Brunão fala. Achou uma referência, é lá, só que é muito estudo. E tem uma coisa, quando eu comecei a aprender, quando o André me deu essa oportunidade, ele chegou comigo numa sala e falou, ó, vai abrir uma vaga aqui, a gente vai precisar de um DBA Oracle. Você quer? Falei, cara, eu acho que eu tenho vontade. Ele falou, ó, primeira coisa, esquece fim de semana, sua vida social. Ele já estava trabalhando com isso há uns 4 anos, mais ou menos. Ele falou, ó, eu não sei nada de Oracle 4 anos depois. Eu pensei, ele está sendo humilde. O André está sendo gente boa. Não. Banco de dados, quanto mais você estuda, menos você sabe. Então você tem que entender que tem que estudar muito. É um buraco sem fim. É um buraco sem fim. Quanto mais você estuda, mais complexo vai ficando. Você vai falar, nossa, sei que eu não sei nada. Tem dois tipos de DBAs, tá? Tem um cara que veio do desenvolvimento, virou DBA, aí ele tem uma pegada mais de dev, tipo... Não é nem bom ou ruim, ele tem uma pegada mais de dev, ele entende mais de código. E você tem o DBA que veio de infra. De infraestrutura. Né? E hoje é o DBA que vai entender de cloud. Né? Então é o DBA que ele tem que entender de cloud, ele tem que entender de Azure e AWS, como é que funciona, rede, conectividade. Porque o DBA, tipo assim, quando o sistema tá lento, ou tá com problema,
o primeiro a apontar o dedo, tá com BO no banco. Aí o DBA vai vir e falar, não, peraí, vamos lá, ó, o BO tá na rede, ó, o BO tá no banco, ó, o BO tá na aplicação, ó, o cara atualizou tal pacote aqui, por isso que tá dando um BO ali. E por isso que a gente é odiado também. Igual, teve um cliente aí, há um tempo atrás... Essa respirada. Há um tempo atrás, o cara tem um Obel, tá? Que é um Oracle Database Appliance, custa uns 60 mil. E preço de largada. Preço de largada, assim, só pro cara começar a brincadeira. Aí chegou um dia, passa sistema offline. Não, quero saber causa raiz, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Culpa é do banco, o banco tá offline. Falei, cacete, o banco tá offline, né, velho? Vamos lá ver. Fuça daqui, fuça dali, fuça dali. Sabe qual que era o BO? Não. Switch. Switch. Porque o servidor saía pro switch que ligava no storage. A porta do switch começou a dar BO. Não trafegava. O banco perdia a conexão com o storage e caía. Mas quem que precisou apontar o dedo? Entendi. O DBA. Porque o cara da rede, não, minha rede tá certa. O cara do storage, meu storage dá certo. O cara da aplicação? O cara da aplicação, o cara tá certo. Por isso que eu falo que a gente é odiado. Por isso que é interessante o DBA saber de infraestrutura para ele saber percorrer esses Então, caminhos. É porque vai ter dois. Você vai ter o DBA de banco e você vai ter o DBA de dev. Nenhum é melhor que o outro. São focos diferentes. Um cara da aplicação, ele nunca vai conseguir apoiar 100% um cara de dev, entendeu? E um cara de dev dificilmente vai conseguir acompanhar um cara de porque são funções específicas para horas diferentes. Exemplo, eu vim de infra, tá? Igual, aí você tem a linguagem do Oracle lá, que é PLSQL. Eu consigo apoiar em algumas soluções. Mas um cara chegar para mim e falar, André, cria uma procedure aí para fazer tal coisa assim, assim, assado. Eu falei, mano, buguei, velho. Vamos chamar outra pessoa porque... Buguei, vou ter que chamar um dev. Um dev. E vice-versa. Aí entra aquele cara que é especialista em desenvolvimento em banco. E aí, como é que o cara... É certificação, é estudo, tá? Vocês falaram do mentor, assim, né? Tal, preciso do mentor. Mas... cara, a primeira coisa você precisa ter... Hein, Cleiton, como é que você fala? O cara precisa ter... Não é brilho no olho. Tem que ser do ramo. O cara tem que gostar do que vai fazer. O cara tem que ser do ramo, cara. Tem que ser do ramo. É difícil, você tem que convencer todo mundo o tempo inteiro. O banco, cara, uma caixa preta, vamos lá. Eu tô com um problema de memória no servidor, preciso comprar mais. Cara, eu vou lá e dou um print lá no gerenciador de tarefa, tá usando tudo. Oracle, eu preciso colocar memória. Por quê? Mas onde? Mas na onde? Você tem que provar. Eu vou falar, a SGA estourou. O que é SGA? Eu não sei o que é SGA. Não, tem memória RAM no servidor. Não é memória RAM, é SGA. É tudo mais difícil. Entendeu? A primeira coisa o cara tem que gostar. Então você tem que fazer uma análise muito mais minuciosa. Segundo, muito mais... Não tem informação boa, quase nada de informação boa em português. Tudo em inglês. E onde que ele acha essas informações? Livros, tem então as referências de livros, tem livros igual, muito bons. Hoje a internet... Dá o nome. Não, quero um nome. Hoje a internet ela tá muito municiada, cara. Você acha muita coisa, mas é isso. Você vai a achar internet tem muita conteúdo. coisa ruim. Você vai achar, você vai achar conteúdo bom, né? Conteúdo bom. Onde? Vai ser em inglês. No caso, Oracle, você tem uma documentação vasta que a própria Oracle te fornece. A Oracle Mas aí tem os BOs, que é o seguinte, ó, igual o Portilho fala, na internet tem muita coisa errada, tá? Aí você vai pro maior suporte. Tem algumas coisas erradas lá, e tem coisa errada e tem coisa boa, aí você vai pra documentação oficial também tem um pouquinho de coisa errada. Então você tem que ter Mas é melhor ir pra oficial, então. Documentação oficial, suporte. Na verdade, você vai criando casca, né? E as referências. Então, estuda o banco, vai fazer uma formação sobre o banco que você escolhe, tem vários tipos de banco. E aí, depois disso daí, vai estudar a documentação oficial. Estudando a documentação oficial, vai para as documentações de suporte, que vai ter muita coisa de problema. E, paralelo a isso, busca um mentor para você aprender. Quero começar a aprender banco. O que eu escolho? Oracle. Primeira hora. Não, brincadeira. É relativo. É relativo. Vai começar a treta agora. Mas é verdade. Eu tô brincando, mas é 100% relativo. Igual a linguagem de programação. Quando eu comecei a aprender lá atrás, tem 1 milhão delas. Qual que você vai aprender? Não importa. Escolhe uma. Qual o Linux que eu vou usar? Qual o distro? Tem 1 milhão. Cara, não interessa. Qual que é mais fácil para você? Qual que você se identifica? E segue. Entendeu? Por que eu escolhi Oracle? Nessa mesma época, ó, estava na sala eu e o Robert.
Tinha uma vaga de DBA SQL Server e uma de Oracle. Por que eu escolhi Oracle? Por causa de Linux. Tá. Eu gosto de Linux. Entendi. Por que o Robert Você já escolheu SQL via Server? Porque ele gosta de Windows. de Então, Windows, não tá. tem errado e certo. Estamos na mesma posição. Tem mais questão de afinidades. Eu gosto mais de Windows. Vai para SQL Server. E outra, depois que você também aprendeu uma linguagem, você aprendeu a roda é a mesma, cara. Tá. Pra Que você vai- aprender Exato. fica mais fácil. Fica mais Entendi. fácil. Lógico, vai ter particularidades, coisas e Ó, tal, mas só nada uma que mistura, você... hein? Crossover, ó, gostei de Windows, vou para SQL Server. Não me instala Oracle em Windows. Certo? Gostei de Linux. Não vai instalar SQL Server em Linux, pelo amor de Deus. Você instala no só pensa. Apesar que tem uns pontos positivos. Uma coisa ou outra. Linux sempre tem mais pontos. O Windows, o Oracle, o Windows não tem positivo Não, nada. não rola, concordo. Matheusão, mas concordo. resumindo, cara, o cara tem que gostar de TI, primeira coisa. Cara, inglês é fundamental, porque toda a base de conhecimento é em inglês. Gostar de estudar. Gostar de estudar, tipos de testar mesmo, tipo assim, eu não tô fazendo nada, vai lá, só sobe um labzinho, testa, não sei o que, não sei o que. Feito isso, velho, procurar alguma certificação. Não quer dizer que certificação vai fazer você o cara, mas ela vai te dar uma base muito boa dos porquê que isso acontece, porquê que aquilo acontece, não sei o que. E até buscando essa certificação, no momento que ele está estudando, ele também vai aprender. Porque mais assim, coisas. eu dou aula de Oracle, né? Então eu dou um curso no Senac e do curso oficial de Oracle. Cara, tipo assim, o processo de ensinar o Oracle é muito engenharia mesmo. Tipo, ele te explica o porquê do motivo disso, daquilo, que é a mesma coisa do treinamento do SQL Server, entendeu? Que é coisa que vai estourar no dia a dia. Ah, por que encheu o espaço de archive log? O archive log tá ligado ao Redux, faz isso. Provavelmente o cara fez um insert pesado, o cara fez um update ou alguma coisa. Então você já vai buscando uma trilha de fundamentos, entendeu? Sim. Sabe o que eu acho legal da certificação? É um teste de fogo. É igual no início da tropa de elite, que começa e soldiers começam. Cara, a certificação em centro, lógico, centro homologado igual o Pearson, tá? Pearson certinho. Tá. Por quê? Aquele ali é maravilhoso. É uma salinha de 1 por 1. Cara, quem tem algum problema com coisa fechada, 1 por 1, certo? Liga uma tela na sua frente com um cronômetro regressivo e você tem que se virar. É uma pressão enorme. Vai pra prova. Entendeu? E aí se você vai fazer as contas, você tem 1 minuto, de repente, todas são assim, você tem 1 minuto e meio por questão. Você começa a fazer a conta, aí você olha uma, você lê, aí você lê de novo, aí tem opções, você fala, meu Deus. E o tempo agora? passando. As opções muito parecidas, eles mudam a ordem só de uma questão. Ou Então, muda isso é o uma prova verbo. de fogo. Tá. Isso é uma prova de fogo. Se você se E a presta prova a em isso, inglês também, por isso. Né? Sim. óbvio que não comprova que você sabe nada, essa é a verdade, mas eu sempre valorizo certificação porque o cara que tem certificação sabe, não é esse o Não ponto. necessariamente. Não necessariamente, Isso que mas comprova. mostra o seguinte, o cara é comprometido. Tá. Porque pro cara passar por essa situação, ele se comprometeu. Porque depois a Ele cara tem tá, que estudar. Sim. Tal. Quer dizer, é valioso desde que seja uma certificação dessas mais importantes do mercado. E quais certificações então seriam legais o cara ter? Assim, tipo, fala. Cara, da Oracle primeiro, o cara tem que saber Linux, então Então, assim, uns LPI, né? é interessante pré-requisito o cara operacional que você vai ou usar. ter uma certificação de Oracle Linux, ou ter uma certificação de LPI, ou se o cara for mexer com ambiente de ODA, o cara fazer uma certificação de Solaris, alguma coisa assim do tipo. Se o cara for mexer com Windows Server, o cara, pelo menos, cara, tenha a básica do Windows Server, que é o MCP. Tá. Entendeu? Pelo menos pro cara entender de rede, alguma coisa assim. Isso na parte de sistema operacional. Aí depois você vai para Oracle. Com o banco mesmo. Aí na questão de Oracle, você tem no Oracle novo, que tá agora, que é o 19, você tem algumas certificações. Então você tem a certificação de ACP, que é a Oracle Certified Professional, que são 2 provas que você faz. Então você tem que fazer uma prova, você passa, você vai para casa, dorme. Depois você estuda mais um gole, aí você agenda uns a 3 prova, anos. faz e passa. Se você passa nas duas, você vai ganhar o título de OCP. OCP quer dizer o quê? Cara, eu sou um Oracle Database Administrator. Eu sou especialista em alguma coisa? Não. Segundo a visão da Oracle, não. Tá. Você sabe instalar o banco, administrar, fazer Sabe um pouco backup de e SQL, restore. da linguagem SQL. Só. Aí a Oracle, ela foca depois na questão de especialista. Beleza, então você é OCP. Agora você
Agora você pode virar especialista. Entendi. Então começa do CP e aí você vai chegar. Que aí vem vai os tendo os caminhos OCE, que aí você pode ser especialista em Tunnel, que é o Clayton, que ele fez a certificação agora. Você pode ser especialista em Cluster, você pode ser especialista em SQL, você pode ser especialista em DataGuard. Em Dev, né, parece. E em Dev. Aí, se você tirar 3 certificações especialistas, aí você... 3 ou 2, mas agora eu não lembro se é 3 ou 2. Aí você pode vir a ser OCM, que é Oracle Certified Master. Que aí você vai ter essas certificações. Essa aí tem que ir para os Estados Unidos. Não sei se até hoje é assim, aí você pega a tua malinha, vai lá para os Estados Unidos. Para onde? Quer dizer, com 3 certificações, 2 ou 3 certificações, você é elegível para ir lá fazer essa prova, ficar lá um tempão ainda. Agora, com a pandemia, eu não sei se não precisa ir mais lá. Mas assim, antigamente você tinha que ir lá e fazer essa prova para virar o CM. Então assim, essa é a carreira de Oracle. Tá. E SQL? Aí de SQL o Bruno. SQL também deu uma mudada agora, né? Antes também você tinha que, para se tornar MSCP, acho que é isso, se não falha a memória. E aí, na casa lá de 2012, você tinha que tirar 3 certificações para conquistar ela, né? Onde você tinha que fazer a prova de SQL, uma prova para administração e outra de BI, né? Tá. As ferramentas ali para você trabalhar com Business Intelligence. Aí fizeram essa virada de chave, diversificaram essas provas, então você consegue focar só para administração, onde você foca em administração para o SQL Server e para SQL Server no Azure, né? E você consegue que é a nuvem da Microsoft. Perfeito. Você tem certificações voltadas ali para Dev, né? Só em cima de linguagem SQL, que é no caso para desenvolver em SQL Server você vai usar o Transact SQL, que é a linguagem dele, né? E depois você tem uma outra certificação, se você quiser seguir a carreira de Business Intelligence, né? Que é a carreira de BI, onde você vai manjar em cima das ferramentas de BI, né? Cara, não me recordo, mas além disso ali para você em nível de certificação esses pontos. Só que se você quiser hoje a Microsoft tem SQL Server na Microsoft? Tem sim. É interessante algumas também, Matheus, tem cursos oficiais. Por exemplo, o que o André ministra no Senac, mas tem outras instituições, são cursos oficiais do Oracle. Antigamente, a minha certificação que eu fiz no CP, era obrigatório ter um curso oficial, pelo menos. Não é mais exigido, mas é interessante, porque você entra lá, você tem um curso oficial de SQL, da linguagem SQL, administração 1, que engloba toda a parte básica de instalação do Oracle, a parte 2 que entra backup. Então, a formação oficial, todos os fabricantes oferecem. E o legal, assim, o legal hoje da Microsoft, né, é o tal do MVP, né? Onde é o ACE da Microsoft. É onde que acontece para você ter esse título, né? Você também, eu acho que você não tem, não, acho que não precisa de ter prova. Você reconhecido pela comunidade, exato, você tipo monta lá o seu blog, municia esse blog ali de conhecimento, e ativo sempre talvez fazendo vídeo, fazendo artigos, fazendo tutorial, né? E eles vão do pessoal nos fóruns, exato, vai consumindo, ou seja, você está ativo no meio da comunidade ali de DBA, SQL Server, né? E depois, dentro desse 1 ano, você é indicado, né, para concorrer a esse título ali de MVP. Esse título ele tem a duração de 1 ano. Dentro de 1 ano, você tem que conquistar de novo o próximo passo. É sempre... legal assim, isso aí. Não é uma certificação que você compra ou que você vai lá e faz uma prova. né? Tipo assim, é um reconhecimento. É a comunidade de Microsoft, SQL Server, a comunidade de Oracle, que no caso é o Acer, que vai te reconhecer. Tipo, não, esse cara aqui realmente ele ajuda a comunidade, Isso. ele divulga conhecimento.
foda no nível de não só saber fazer, mas de dividir Propagar isso com os outros. conhecimento. Exato, e aí você tira por base, para o cara conseguir fazer isso nessa escala, né? Ele não fica somente limitado ao básico, né? Esse cara tem menos vida ainda de quem Exato, estuda, né? exato, porque o cara tem que ir muito a fundo, o cara tem que ir muito a fundo. Mas o é cara uma tem coisa que... muito de gostar, cara. Exato. É uma coisa que você tem que gostar, você tem que ser do ramo. É porque uma se coisa você que gostar, não dói. Não dói, exatamente. Tá. Tipo assim, se você gostar, Você faz feliz, né, você cara? tá o em gostar casa não tem... lá, você tá Esse ligado cliente que eu te falei que eu virei, apesar de ser Natal, e pra mim é uma coisa que significa bastante e tal, mas, cara, pra mim foi um desafio tão grande que eu adorei fazer. Tá. Eu fiquei a véspera de Natal inteira voltando o banco do cara, e quando o banco de dados abriu, eu pulava, eu saí correndo pela casa, falei, cara, eu voltei o backup do cara, Tá, você entendeu? tá. Isso aí, tio, é só quem gosta. Tá. Quem não gosta uma é outra vitória, coisa. né? É. Uma vitória, Entendeu? assim. Foi pessoal, não tinha ninguém comigo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Cara, eu voltei o banco do cara. Tipo o gol Tchau. final da Champions. É comigo, pessoal, mas isso aí é coisa de quem Só gosta. que você tá lá sozinho, né? Tipo, né? Você comemorando. Pra falar a verdade que eu tava sozinho, então um amigo meu que tava comigo lá acompanhando, e, cara, eu corri e ele falava, cara, você tá doido? Eu falei, cara, E eu tava de férias, não tinha sobrado pra Eu falei, fora. porque nessa hora o Portinho costuma dizer, cara, a hora que você dá o Alter Database Open ali, irmão, não tem ateu nessa vez. Tá. Não tem ateu. Até o ateu. A hora que apareceu Open, falei, o banco abriu, maluco. tá, O cara não graças a entendia o que eu tava Deus mesmo. falando e eu gritava, cara, muito louco. Cara, deixa eu falar uma coisa com você. O Brunão aqui começou a tocar no assunto de certificação em BI. Eu queria falar um pouquinho aí sobre o BI. A gente estava falando antes, é muito difícil aparecer o trabalho do pessoal do banco de dados. Mas uma das formas que eu convenço as pessoas a trabalhar com banco de dados é justamente o próximo passo, que é, por exemplo, a gente poder, com base numa boa administração, gerar uma inteligência em cima daqueles dados que estão ali naquele banco. Então, explica um pouquinho para mim, que é outra coisa. Cara, vamos falar de BI e tal. Os caras, mas Matheus, o que é BI? O que é BI? O que é um Business Intelligence? Bom, primeiro, sim, são funções diferentes. O cara que é DBA administrador, o cara provavelmente ele não vai... Não necessariamente ele vai ser um especialista em BI. Não necessariamente. Que é ele vai ser igual um o que ele especialista estava em falando. BI. Já é 100% negócio, na verdade. É negócios. inteligente. E é isso que o pessoal Então- quer ouvir, entendeu? Tipo, legal, meu negócio não vai parar. Então- Ok, mas tem o outro lado da moeda, como que o meu negócio vai o seguinte, prosperar? A primeira coisa que o Essa cara vai ter o cara vai ter que gerar dados. E gerar dados vai vir de um RP que ele contratar, de um CRM, enfim, de um... uma planilha de Excel. Primeira coisa, o cara vai ter que gerar dados. E esse gerar dados ele vai guardar em algum lugar. Normalmente é no banco de dados. Tá? Beleza, feito isso, normalmente os softwares padrões de mercado, os padrões que eu falo são RP, CRM, esse tipo de coisa, ele não traz uma visão de negócio, uma visão de decisão. Tá. Que aí é onde entra o BI. Né? Então, o que o BI faz? Ele vem nessa base de dados que o RP gera, ele extrai essas informações, ele trabalha essas informações, tá? E organiza isso de uma forma que o E cara consegue organiza ver isso para tomar de decisão. uma forma de tomar decisão. Então, um exemplo, eu participei do projeto da Toyota. Então, quando você leva um carro numa concessionária Toyota para fazer revisão, ou você compra um carro numa concessionária Toyota, o que acontece? A concessionária, ela é obrigada a mandar informação para a fábrica, lá para o Japão. Isso. Cara, qual cor de carro que foi vendida, qual modelo, qual ano. Aí cada vez que você leva para fazer revisão, a Toyota ela colhe essas informações de novo. Que quilometragem, quais peças trocou, se teve alguma peça que depreciou antes do prazo. É aí que os caras descobrem de fazer recall. Eu não sei se hoje é possível, mas colhe informação da pessoa, né? Não a pessoa CNPJ, mas qual bairro que a pessoa mora, qual que é a faixa de renda da pessoa. E com isso você começa a cruzar. Tipo, uma pessoa, normalmente Corolla é vendido na cor prata, preta e não sei o que, num bairro classe A e B,
para pessoas de 40 a 60 anos. Pô, para que eu vou montar uma concessionária Toyota na zona oeste que tem um público mais novo? Sei lá, onde está a USP aqui. Não faz sentido. Entendeu? Então, é trabalhando esses dados que as empresas vão conseguir tomar decisão. Exato. Então, no banco de dados está esses dados lá, mas você geralmente não consegue extrair isso de uma forma até visual, né, para o cara enxergar. Na verdade, não é extrair, não é organizar. Organizar. As pessoas costumam também ter uma coisa que confundem muito, que fala assim, o DBA, eu quero que o DBA me explique o que é BI. É diferente. O que o DBA vai saber? BI vai ferrar com o meu banco. Nossa, vai arregaçar com tudo. Porque ele trabalha o banco que está organizado ali para ser um banco transacional, o banco LTP, ou seja, é um banco que é transação. Eu já parametrei, eu já fiz os parâmetros, já configurei para ele rodar assim. Cara, você vai vir buscar informação de tudo quanto é jeito. O BI o que é um banco de dados? É um lugar que você armazena informações estruturadas, é um conjunto de informações estruturadas. O que é o BI? O que eu vou fazer com essas informações? Como eu vou tirar proveito dessas informações? Que é uma coisa totalmente diferente da parte técnica do banco de dados. E o BI ele desconstrói, né? Então ele estava estruturado ali. Não tem mais relacionamento de tabela, junta tudo numa coisa só, porque eu vou extrair esses dados de forma com que eu vou ganhar dinheiro de algum jeito. Sim, que é o mais importante. Que vai me ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Não tem nada a ver com parte técnica de banco de dados. Quando teve a gripe da H1N1, a empresa que conseguiu mais chegar perto de mapear a evolução da gripe foi a Google. Porque ela conseguiu montar uma estatística em cima, tipo assim, de quantas pessoas pesquisavam, quantas pessoas realmente estavam contaminadas. Entendi. E aí ela conseguiu meio que fazer um BI de contaminação em tempo real por nível de pesquisa. Hoje, por exemplo, então, quer dizer, o banco de dados vai, por exemplo, guardar as informações dos check-ins que eu faço. E aí, de repente, tem 100 mil pessoas fazendo check-in no hospital. E aí a Google pode organizar isso de uma forma não tão estruturada como estava no banco, mas para gerar esse conhecimento, essa informação de dizer, cara, tem muita gente aqui fazendo check-in, provavelmente isso é um surto de alguma coisa. Sim. E aí a gente pode tomar alguma decisão, inclusive de políticas, né, estratégias e essas coisas. E o BI assim também, cara, ele pode vir de uma única fonte, de um único banco, como ele também pode vir de N bancos, né? Ou seja, são de vários. Exemplo, beleza, eu tenho um banco só para atender meu financeiro, outro banco para atender minha produção, outro banco para atender tal coisa. Beleza, o cara cruza a informação de todos esses, pega essas informações e traz tudo para cá, né? E aí é uma informação assim, pô, eu quero saber só o nome daqui, ele traz para cá, e quero saber só agora o endereço, que está nesse outro cara aqui, porque é do meu cliente e tal. Traz ele para cá. Ou seja, ele vai montando um outro banco, né? Não estrutural igual o LTP, né? Mas ele também tem uma estrutura para conseguir organizar essa gama de informação. Então ele vai lá, colhe tudo isso aqui e traz para cá. Legal. Né? E aí isso ele mexe ali, faz uma massa e coloca visualmente, né? A parada toda também é ser visual. Uma coisa que o Cleiton comentou também é o seguinte, o DBA, ele tem esse conhecimento, né, teórico ali, mas realmente ele não é o cara que vai lá e põe a mão na massa, né? Ele vai ajudar a interligar essas coisas. Ele vai ajudar a interligar isso aí. Exatamente. Perfeito. Não é a função dele. Entendi. Entendeu? É isso aí. Agora o cara de BI, ele tá ali. O cara de BI realmente dentro do negócio, né? E outra, não é um cara de BI, são várias pessoas. Porque você tem a pessoa que vai entender de banco, você tem a pessoa que vai entender da regra do negócio, você tem a pessoa que vai entender da estatística. Regra de negócio, estatística. Você vai ter a pessoa que vai conversar direto com a diretoria. Tipo, isso é possível, isso não é possível. Ciência de dados, por exemplo, que é uma coisa que eu queria estudar, porque eu achei que fosse uma ramificação, não tem nada a ver com banco de dados. Não, é outro segmento. É matemática pura. Então, o BI é uma construção disso tudo. Cara, e o legal assim que é um mundo, se você for ver, ele é muito amplo, né, esse mundo de ciência de dados, porque dentro dessa equipe, de tudo isso que a gente falou, cara, tem marketing, porque o cara vai analisar aquela informação para jogar um produto tal, como é que eu vou formular isso aqui agora, que se
essa informação aqui lá no ponto final, né? Igual, eu acho que todo mundo conhece essa história do Walmart, né? O Walmart foi lá, fez um estudo e viu que praticamente todo homem de tal idade a tal idade, né? Entrava no mercado, supermercado lá, para comprar fralda e comprava a cerveja. O que os caras fizeram? Os caras catou a cerveja e deixou ela pertinho da fralda. O cara falou assim, é isso aqui, porque o cara já entrava e não precisava de procurar, né? Porque muitas vezes ele podia até desistir. Então já deixa ali do lado pro cara catar. Ou seja, mais lá nos Estados Unidos que o supermercado é gigantesco, parece que você tá... Olha a informação que o cara tirou de dados, né, para chegar nesse ponto, cara. E como que os caras teve uma estrutura ali setorial para chegar e falar assim, agora, galera, como que a gente vai conseguir levar isso aqui para... E é muito interessante essa parada de vir de várias fontes diferentes. Igual, né? isso. Que é isso que é o mais complicado. Uma vez eu fui num cliente lá no Nordeste, o cara tinha concessionária de veículos, locadora de carro, seguradora. Acho que você estava no projeto. Ó, concessionária, seguradora, fazenda. E o dono queria ver tudo numa tela só. Eu falei, não, filho, só quero ver os treinos numa tela só. Os caras foram contratar uma empresa para interligar tudo. E botou em dashboard, velocímetro ali. Aí tá lá, fazenda, tal, e tá vendo se tá todo mundo batendo meta. Porque pro dono não interessa, tipo assim, se vendeu 100 carros ou 200 carros. Interessa o quê? O lucro final, entendeu? Tipo assim, se eu comprei 100 carros e vendi 200 e eu tive tanto de lucro, quem vendeu, por que vendeu? Não é problema dele. Aí é problema de quem? Do gerente para baixo. Sim. Ele quer ver resultado. Ele só quer ver resultado. São visões diferentes, né? O cara precisa analisar outras coisas, quer dizer, ele vai saber, com o BI você tem condições até de chegar nesses pormenores, mas a ideia é que a diretoria enxerga algumas coisas, a gerência precisa enxergar outras e medir de formas diferentes. Supervisor Supervisão precisa medir outras coisas, isso tudo está integrado, por exemplo, num BI. Mas o diretor lá, ele tem, sei lá, recebeu uma herança lá de 1 milhão. Amigão, aonde que eu vou pôr esse dinheiro? Eu tenho um negócio de fazenda, um negócio que vende carro, um negócio que vende seguro. Aonde que eu vou pôr esse 1 milhão? Sim. Né? Aonde que eu vou pôr que vai virar 3? É que ele só quer ver crescer, né? É isso aí. E o legal de tudo isso, cara, é o quê? O DBA. Porque o DBA vai ficar lá olhando para ver se a consulta do BI do cara tá performando, para ver se vai precisar de um índice. Não, porque tem para ver muito se o erro backup também nisso, desse viu, BI ali, que você já tá lidando ali com um nível mais alto dentro da empresa, porque você já não tá lidando mais com o usuário, você já tá lidando com o usuário, CEO, diretor. Aí é outra pancada, ou seja, você tem... O DBA vai ter que entrar ali, deixar os backups bonitinho, íntegro. Não, e ou aí seja, que vem a merda. Continua mantendo. Tem um cliente nosso segurança aqui, dessas onde informações. tá buscando essas informações. Para quem o que tá BI pega abrindo. em qualquer lugar, mas ele tá fazendo esse acesso seguro. Tá aberto pro mundo, esses bancos estão Perfeito, é isso aí. Igual, mas Isso tem aí. um cliente nosso aqui, né? O cara tem as 35 concessionárias, o banco do cara funcionando, filé. Do nada, o banco do cara sentou, mas sentou assim, bonito. E performance lá embaixo, aí foi o Brunão, foi o Cleito, olhar e tal. Você fez alguma coisa? Não, não fiz nada não. Cara, tem certeza que você não fez nada? Não, não fiz nada não. Cara, mas você tem certeza? Ah, cara, pôs um BI aí dentro aí. Falei, não, amigão, não faz isso não, A filho. primeira coisa que o DBA fala. Porque o BI, pra ele apresentar a tela bonitinha, olha, arrebenta com o banco. Então assim, Sim. o que é interessante? Você monta um banco de dados do lado. Outro banco de dados que vai ser o repositório dessas Uma máquina, né? Você tá Tipo, aí ele configurado vai para vir- trabalhar como BI, que o tipo de consulta Exato. é totalmente diferente. Você tem que pensar na estrutura ali, tipo, se for. Então, o cara é tirou outra um BI, estrutura. sentou. Ah, o que você fez? Não, não fiz nada, não fiz nada. Cara, você fez alguma coisa. Porque, ó, até o dia tal, porque a gente pegou no monitoramento, ó. Até o dia 15, tava normal, tava de boa.
Do dia 15 pra cá que a merda aconteceu. Você fez alguma coisa. Apertou. Que eu pus um BI aí dentro. Falei, não, amigão, mas você fez errado então. Por que não? BI é isso, uma outra estrutura, por causa disso, é montar um outro banco de dados. Ele exige uma outra estrutura, uma coisa ali para servir de repositório. A primeira coisa é a seguinte, a nível de arquitetura, como é que funciona? O Oracle, ele, por padrão, ele trabalha com blocos de 8K. Então, assim, quando ele tem que pegar coisa do disco e levar para a memória, ele pega blocos de 8K, leva para a memória, ele pega blocos de 8K da memória e leva para disco. Então, isso é o padrão dele. Você instalou o NextGen, padrão. Por quê? Por padrão, ele trabalha com poucas transações. Então, assim, emitir uma nota é pouca coisa. Cadastrar um cliente é pouca coisa. Então, são pequenos blocos de dados. Pensa em pequenos tijolos. O BI, já é uma parede inteira. Ele não vai pegar um registro, ele vai pegar uma porrada de registros. O banco orientado então, é uma coisa. quando você for montar um banco de dados Oracle para BI, a instalação ela tem que ser feita para levar 64 blocos de dados de uma vez, 128 blocos de dados de uma vez para a memória e vice-versa. Porque você vai trabalhar com porrada. E é isso que gera conflito. Entendi. É tudo diferente, porque Muda o banco transacional, o banco OLTP, eu estou inserindo coisinhas ali e estou pesquisando. Você vai pesquisar o quê? Se eu já tenho esse cliente na base, para selecionar o cliente para poder emitir a nota. É isso. O BI não. Vou pegar 1 milhão de informações do mês inteiro para montar um dashboard. É outra coisa. E aí você explode em várias outras coisas, né? Tipo, você vai relacionando várias coisas, eu quero saber. Enquanto que um banco transacional, você colocar um índice faz toda a diferença, porque eu quero selecionar uma receita de bolo num livro, né, de receita, o BI não, eu quero o livro inteiro, eu quero saber o que dentro desse livro eu posso ganhar dinheiro com ele, o que eu posso usar, entendeu? Exatamente. Ele vai lá e busca tudo. E aí ele vai te mostrar, tipo, quais as receitas vendem mais, por exemplo, o que tem mais saída, vai organizar a informação do tipo. Você percebe que é bem diferente? Clientes de tal faixa etária compram essa receita. Isso, eu quero fazer a diferença. Aí isso já inclui, já vem para a parte da estruturação, ou seja, você vai montar um BI para um setor, ou seja, é uma gama de informação, exemplo, para o setor financeiro. Então você vai ter um banco só para atender aquilo, então é só para o setor financeiro. Agora você vai para o setor de vendas. Né? Vai ser outro banco, vai ser outra estrutura. O melhor jeito é montar estruturas independentes para cada um deles. Se não estou enganado, é os data mine. Você vai criando picadinho. Porque se você também jogar tudo ali dentro, né? Essas consultas exige demais. Todo mundo aí consultando ao mesmo tempo vai exigir mais ainda. Pesa pra caramba. Então, ou seja, você vai criando ali esses data mine ali, você vai criando esses blocos, né? De banco. Então, ou seja, cada um ali é um banco de dados. Imagina que ali dentro é milhões de consulta, de consulta não, de transação. De linhas, né, de informação, né? E aí, o que acontece ali dentro, que é o que você estava comentando, né? Como que você vai extrair isso, né? O cara tem que fazer uma consulta, né? O cara tem que montar ali uma consulta, que é onde ele tem que fazer vários filtros, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele está consultando uma informação aqui, ele está consultando outra informação ali, ele tem que juntar tudo isso em um só, né? Ou seja, aí cai na parte onde o André falou. Ou seja, o cara não vai retornar uma informação, o cara vai retornar uma parede inteira, né? E aí isso é custoso, então tem que estar... Não é nem a parede, né? Eu acho que é a casa, né? Tá mostrando a casa lá e você vai estar olhando por ela por vários ângulos diferentes. Sim. E aí às vezes você pode só enxergar uma parede, mas ali tudo é a casa inteira construída. É os cubos do BI, né? Quem Perfeito, já dá uma lidinha já... É isso aí. O pessoal adora cubo. É isso aí. Cara, gente, obrigado, velho, pela conversa. Eu acho que eu vou sair daqui conseguindo falar melhor sobre DBA com as pessoas que eu converso, né? E ainda mais agora na área de produto, eu tenho que aprender um pouco, né, cada vez mais. E também que eu tive um mestre aqui, a gente falou de BI, não só de BI, mas falando de banco de dados, BI, um monte de coisa na hora que a gente foi falar desse negócio de produto. Para trazer isso, né, para uma ótica diferente, como que a gente enxerga, né, modernizar isso, inclusive para não só ficar falando só da parte da administração, mas também dessa nova parte que a gente está caminhando aí para a construção
de uma inteligência baseada nessas informações que a gente tá aqui. Então, galera, obrigado por vocês terem Valeu. vindo. Você, Matheusão. E espero fazer isso daí de novo e a gente vai contar uma certeza. história cabeluda de cloud depois também, que tem um monte. História tem um monte, cara. História tem um monte. Isso pode ter certeza. Galera, obrigado por vocês terem assistido aí também. Muito Valeu. Um abraço, até mais. Falou. Valeu.